Estamos de volta com outros elementos e hoje nós estamos falando sobre misticismo e numerologia, principalmente com a dona Anastácia. Né? Mas assim, ó, eu queria levantar uma outra questão, já que tivemos uma aula sobre numerologia no primeiro bloco. Assim, ó, eu estudei física né, durante um bom tempo da minha vida. A gente, quando entra no curso de física, a gente fica um pouco cético, assim, quanto a misticismo, até mesmo religião, criação, aquela coisa toda. Porque tem explicação científica de tudo. Porque a gente acaba estudando algo que seria a explicação científica da criação do universo, do início do universo, de como as coisas funcionam. Então, eu tenho sérios problemas em acreditar em certas coisas, assim, sabe? Por exemplo, pegar ir numa cartomante, é isso, se assim que diz, e ela tirar umas cartas lá e dizer como é que a minha vida deve ser, ou como ela será, ou como eu deveria me comportar. Como é que vocês veem essa questão do misticismo em vocês, assim? Pois vocês acreditam? Eu sou meio, assim, não acredito muito. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a me envolver, tipo, ouvindo ela falar, eu já começo a ficar me questionando, Não, fico louco pra saber, sabe? Eu sou curiosa, assim. Mas eu não acho, assim, muito provável algumas coisas, tipo, sei lá, magia negra. Eu fico pensando o que uma galinha numa rua com milho vai afetar diretamente na tua vida e realmente na tua vida, sabe? Eu não acredito, então, daí eu acho que mais se a pessoa é fraca de espírito, assim, e se deixa, mas daí eu acho que é uma autodestruição, sabe? No caso, se descobriu que fizeram alguma coisa pra ela e daí ela fica assustada. Foi aquela coisa. E daí fica assim, ai, tem olho gordo, tem não sei o quê. Daí acho que a pessoa que se destrói por ela mesma. Isso, né? Tipo, se tu não dá bola, acho que não tem como. Eu vejo assim, ó, eu não acredito que tu possa ver exatamente tudo que vai acontecer no teu futuro. Eu acredito que tu possa saber o que tu tem que fazer pra atingir aquilo, sabe? Mas eu não acreditava, eu era bem cético em relação a isso, até que uma vez eu fui com a minha mãe numa mulher que ela via o passado, assim, e dava previsões para o futuro olhando a borra do café. Não sei se a senhora conhece. E ela acertou tudo no meu passado, assim. E aí eu fiquei meio apavorado, eu fiquei pensando, mas ela me conhece, será? Desde aquele dia eu comecei eu não acreditava em nada. Depois daquele dia eu comecei, não, só um pouquinho, né? Não é tanta coincidência, assim, né? Eu só fui uma vez numa cartomante, acho que era tarô. E ela acertou algumas coisas e errou outras coisas. Eu não digo que eu confie nisso, mas eu tenho curiosidade e não sei, às vezes não é medo, mas eu acho que eu acredito um pouco que possa dar certo, como tu falou de magia negra, enfim. Não que eu tenha medo, mas eu não sei, receio que se tem alguém que pratica, porque algum efeito deve ter, né? Mas agora tu falou dos físicos, do misticismo e tal. Eu pesquisando, eu achei coisas assim banais, mas que os físicos, tipo Isaac Newton, eu trouxe até uma cola, deixa eu só ver. Da Vinci, o Descartes, Francis Bacon, Shakespeare, todos eram místicos. E acreditavam no poder dos astros. Sim, claro. Existe a questão, depois a gente vai ver o professor Inclusive, o Bob Everton. Marley era místico. Mas o que Mas é o Bob uma Marley de pessoa físico mística? não tem nada. Não. Eu digo uma personalidade. O que é uma pessoa se dizer mística? Inclusive, eu não sei porquê, se esconde em nossos livros didáticos a biografia dos com grandes certeza. homens. Isso aí a gente estuda na faculdade, sabe? Tipo, como mas Kepler, quando você enfim. começa a pesquisar a biografia deles, você vai realmente encontrar em quase todos eles um profundo misticismo. E quando eu falo em misticismo, eu não falo em magia negra. Realmente, eu falo no estudo das leis universais. Isso né? Agora, se alguém vai fazer uso dessas leis universais de forma negativa, eu não vou para esse lado, não toco nisso aí, né? Tem aquela questão de quem pratica volta 3 vezes, parece para a pessoa que ela Pois eu não sei muito bem como funciona. Por exemplo, Einstein era um grande místico, né? E ele mesmo diz, né, nas suas falas ocultas, que é no silêncio que ele encontrou todas as respostas, quer dizer, na meditação. E, inclusive, ele diz abertamente a frase, penso 99 vezes, a resposta não me vem. E me silencio, entro dentro de mim uma vez e as respostas me vêm. Então, pelas leis universais, nós aprendemos que existe algo mais dentro de nós, ao qual nós precisamos acessar, que é a nossa essência,
que é, na verdade, que todas as religiões falam que nós somos uma centelha divina. E é ali que está toda a sabedoria. Então, se nós quisermos respostas, tem certas respostas que nós encontramos na pura intelectualidade. Mas tem respostas que só nós vamos encontrar a partir disso. Do autoconhecimento. E quem não acessa isso, não tem respostas o resto da vida. E então, quando eu falo realmente, eu não quero a história da cartomante. Existe, por exemplo, dentro dos números, por exemplo, entre o material e o espiritual, existe um véu que não nos faz ver o outro lado. Mas, para alguns números, por exemplo, quem tem o número 0, bem reforçado na sua numerologia, o número 3 e o 7, para essas pessoas, esse véu fica muito fininho. E eles muitas vezes veem espíritos, veem outras coisas. São as pessoas E sensitivas. no mundo espiritual, não existe passado, presente e futuro. É uma linha... É um eterno presente. Então, eu achei por que não. isso que essas pessoas podem acessar ao passado, que tu falaste que sabia tudo de mim, ou até ao futuro. Só que ao futuro, a pessoa precisa ter muito cuidado, porque ainda não está pronto, porque vai entrar o livre-arbítrio da pessoa. O que ela pode dizer é uma tendência, né? Uma tendência às coisas que podem acontecer, mas jamais nós devemos ser tão enfáticos em achar, não, vai acontecer isso, porque você pode evitar, a partir do que te foi falado, você pode evitar coisas. Ou se realmente te agradou, você pode buscar isso intensamente e isso realmente acontecer, né? Então, nesse sentido, a carta, por exemplo, o tarô, na verdade, ele se transformou muito em cartas de adivinhação. Ele também está baseado em números. Mas, na verdade, o tarô é uma filosofia muito profunda. Um livro enorme que traz a filosofia do tarô. As cartas já são um resuminho. E se você vai ver, todas as cartas, elas vão até 10. Daí tem ainda o valete, a dama, a rainha, o rei e o as. E quantas vezes repete até o 10? Quantos naipes são? 4. Dos 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Os outros elementos. E os São 10... outros elementos. os 4 elementos, né? E até o 10, provavelmente em função das 10 sefiró, da Cabala. Ou dos 10 dedos. Da Cabala, né? Então, a Cabala, que é um estudo profundo da teologia judaica, que hoje também ela passa a ser cristã. Então, né? Anastácia... Então, elas são todas envolvidas, não existe uma coisa assim... separada da outra. Vamos ver a enquete, porque a gente tem o costume de deixar a população falar sobre o que acha do assunto, depois a gente volta a falar sobre cabala e um pouco mais de tarô. Olá, elementos! Já que o assunto de hoje são os astros e os números, nós viemos aqui para as ruas para saber o que o público pensa deles. Vamos junto conferir? Não leio horóscopo, não curto horóscopo, mas também eu não tenho preconceito com quem curte. Eu não olho horóscopo e não, a questão é assim, ó, não é que eu não acredito, eu não conheço, né, essa parte de astrologia, nunca me interessei em conhecer mais profundamente. A respeito dos horóscopos, eu até observo alguma coisa, não tenho assim o hábito de estar todo dia procurando, né? Mas eu acho interessante, eu acho que sempre tem alguma coisa, alguma curiosidade, né? E a gente sempre vai atrás. Eu acredito em astrologia, até porque muitas vezes que eu leio meu signo no outro dia, no mesmo dia, né, que eu li, funciona algumas coisas. Não em relação ao amor, né, porque isso, a minha fase não é muito boa, mas em relação a outras coisas, eu acredito sim. O horóscopo eu leio, mas não sei nada. Não me interessa, assim.